Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno. Chegamos à terceira pergunta, de 4 perguntas que nos foram enviadas pelos irmãos da Casa Filhos de Pai Joaquim de Angola, e a gente, de uma forma bastante fraterna, bastante amiga, tenta responder, contribuindo assim com o diálogo, com o debate fraterno, respeitoso sobre os aspectos, as realidades da Umbanda, do espiritualismo em geral. Então vamos lá. Na terceira pergunta, os irmãos lá da Casa Filhos de Pai Joaquim de Angola dizem o seguinte, é bastante grande a pergunta, gente. Diz assim: as tecnologias e mídias são um caminho sem volta. A Umbanda não está alheia. As novas gerações, millennials, geração Z, alfa, que serão o futuro da religião, são diferentes e já nascem e crescem imersas nessas tecnologias. Sabemos que existe um estresse de uma ala da religião que considera um desserviço o que alguns umbandistas, líderes ou não, estão fazendo quanto à transmissão de informação, conhecimento e prática da Umbanda, disseminando a religião sem critério, de forma errada e sem autoridade ou experiência/vivência do chão do terreiro, sendo até perigoso. A tecnologia e o uso das mídias e esse público nativamente digital só crescerão com o tempo e têm relação direta com o futuro da religião. Como você vê isso? Bem, queridos irmãos da Casa Filhos de Pai Joaquim de Angola, quando vocês escrevem aqui que tecnologia e mídias são um caminho sem volta, eu queria dizer para vocês que, conversando até com minha esposa sobre isso, que é a nossa mãe espiritual aqui do Templo Estrela do Oriente, mãe Flávia Barros, nós estávamos dialogando sobre isso e comentávamos que o ser humano, ele, a partir de todas as suas impressões íntimas, o ser humano está extrapolando, no uso de tecnologias, de mídia, perdendo muito tempo precioso da sua vida, debruçados praticamente 24 horas por dia, num celular, olhando questões que não vão lhe acrescentar em absolutamente nada. Então a gente entende que muitas vezes os recursos tecnológicos, eles estão sendo distorcidos, o seu uso, Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque a nossa vida, a gente precisa entender que nós não vamos ficar eternamente neste plano. Quando muito, nós temos o quê? 70, 80, 90 anos de vida? Talvez, Muitos até vão antes, outros até vão depois, mas a média é mais ou menos por aí. E se a gente passa a nossa vida entretida com questões que não vão contribuir em absolutamente nada, para a nossa caminhada, a gente vai chegar num determinado ponto da vida que a gente vai se perguntar: o que eu fiz para o meu benefício, para o meu crescimento como ser espiritual que sou? Será que eu só pensei no ser humano que estou? Então, eu acho que a tecnologia ela é importante, ela é bacana, ela ajuda, mas nós temos que entender que todo excesso é perigoso. Quando a gente bebe muita água, isso pode nos trazer complicações orgânicas, Então, acho que isso é a primeira impressão que eu trago para vocês. Além disso, você também fala aqui, as novas gerações, millennials, Z, alfa, que serão o futuro da religião, são diferentes e já nascem e crescem imersas nessas tecnologias. Querido, eu não sei se essas gerações serão o futuro da religião. Eu nunca tive pretensão de adivinhar nada, Uma coisa eu tenho assim comigo, tudo aquilo que é feito, é realizado, sem a sincronicidade com o astral superior, não vai caminhar. Não importa que geração você esteja, mas se você não entender a motivação
através da qual você foi inserido aqui neste plano, não adianta tecnologia, não adianta nada, porque a tecnologia ela veio realmente para nos beneficiar. Mas o principal, que é o nosso crescimento espiritual, isso aí não tem jeito, isso é algo que todos nós vamos ter que fazer. E vamos retornar ou para este plano ou para planos afins, quantas vezes forem necessárias, até que nós saibamos realizar as nossas lições. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Para todos, né? E aqui você também fala sobre uma ala da religião que presta um desserviço em relação à transmissão de informação. Eu costumo dizer que existem 5 ferramentas do saber dentro das nossas umbandas, né? A arte, a filosofia, a ciência, a umbanda como religião / espiritualidade e, por último, a sabedoria de terreiro. Essa sabedoria de terreiro, que é a sabedoria popular, ela é transmitida através da oralidade, de geração para geração, para aqueles que têm ouvidos de ouvir, coração de sentir. Então, não se iludam que todos esses que buscam na informação a sua formação, eles já nascem dentro da Umbanda com prazo de validade. Isso não vai prosperar. E o tempo é o nosso maior aliado, que o tempo mostra que aquilo que começa errado não termina certo, nunca terminou certo. E não vai ser diferente. A gente deixa quem quiser ir. Aqui não é diferente. Muitos passam aqui pelo Templo Estrela do Oriente e só muda o CEP, porque o desafio é o mesmo, entendeu? A gente vê e a gente só lamenta, porque muitas vezes essas pessoas têm um bom potencial mediúnico, têm condições de ser grandes médios e estão num momento que a gente tem que respeitar. A pessoa prefere jogar o seu mandato mediúnico na lata do lixo e se aventurar, né? Então, precisamos entender que uma coisa é a informação. Ela é importante. Levar a mensagem da Umbanda aos 4 cantos do planeta, isso é maravilhoso. Agora, formação é diferente de informação. Formação é a sua iniciação dentro do terreiro. Isso é insubstituível. Você quer fazer a sua iniciação pela internet? Faça. Pode fazer, não há problema nenhum. A religião não vai acabar por causa disso. Mas saiba que o seu mandato mediúnico, ele passa a ter um prazo de validade. Isso é fato. Isso eu já vi há mais de 4 décadas acontecendo. Nunca foi diferente, não será agora. Então, vamos ficar tranquilos com relação a isso. E para concluir a resposta dessa terceira pergunta, o público digital tem relação direta com o futuro da religião. Eu acho que não só o público digital, sabe? Eu acho que o público, de uma forma geral, tem uma relação direta com o futuro da religião, porque, como eu disse na primeira pergunta, a religião ela vai continuar. A Umbanda, não só como um conjunto religioso, como também como manifestação de Deus nos mais variados ambientes da natureza, sempre vai existir, né? Agora, a humanidade é que não está garantida nesse planeta. A humanidade precisa ainda dizer ao que veio, que ela ainda não entendeu isso. Já passou por vários desafios aqui dentro desse planeta, a espiritualidade tentando mostrar para ela o que veio aqui fazer, e nós ainda não entendemos isso. Então esse aqui é o grande questionamento que a gente faz. Tá bom, gente? Então fica aí a resposta da terceira pergunta aos nossos queridos irmãos da Casa Filhos de Pai Joaquim de Angola e também todos irmãos que forem assistir o nosso vídeo. E eu peço que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de compartilhar com a rede de vocês. Tá bom? Obrigado. Daqui a pouco a gente está produzindo o 4º vídeo e a última pergunta aí dos irmãos da Casa Filhos de Pai Joaquim de Angola. Fiquem com Deus.